Última banca da prova oral do concurso da Defensoria Pública, conduzida por uma defensora. Ela me olha e diz assim: boa tarde, doutor Jean. Boa tarde, excelência. Doutor, vamos iniciar falando sobre os meios autônomos de impugnação no processo penal, ok? Amigos, quando ela termina de falar, a imagem da derrota me veio à mente. Isso porque eu me lembrava de qualquer coisa, eu era capaz naquele momento de falar até sobre o direito alienígena, mas não me vinha à mente que diacho eram os meios autônomos de impugnação no processo penal. Nos próximos episódios, eu narro como que eu me saí dessa e quais foram as estratégias exitosas que nós utilizamos para vencer a prova oral e finalmente obter sucesso no concorrido cargo do sistema de justiça. Vem comigo! Sem sombra de dúvidas, uma das etapas mais difíceis e mais tensas na preparação do concurso é a prova oral. Isso porque, além do domínio do conteúdo, você precisa expressar domínio das emoções, o controle emocional, e aí você precisa lidar com muitas variáveis simultaneamente, o que nem sempre é fácil. Quando nós estávamos convictos de que a prova oral se avizinhava, ou seja, eu já tinha um resultado da prova objetiva, já me encaminhava para o resultado da discursiva, eu decidi então que eu precisava assistir pelo menos a uma prova oral, a pelo menos uma, para que eu tivesse uma dimensão da tensão daquele momento, dos riscos, como que os candidatos faziam para se sair de respostas difíceis. E esse foi um exercício extremamente útil. A época, exatamente entre a minha prova discursiva e a prova oral, foi realizada aqui no estado do Maranhão, no TRT 16ª Região, a prova oral para o concurso de juiz. E os candidatos eram, salvo engano, 8 a 10, todos muito jovens, estavam ali naquele momento na sede do tribunal para a prova oral, que tinha um desembargador, tinha um ministro e tinha um membro da OAB. E aí eu estava lá para ver a tensão daquele momento e as estratégias que foram utilizadas. E no caso específico da prova oral do TRT, ela mais significou um congraçamento, né? Mais um momento ali de confirmação da qualidade técnica daqueles candidatos do que propriamente um momento de exame ou de investigação acerca do conhecimento técnico que um eventual candidato ali tivesse que manifestar. Mas foi muito importante estar ali presente, porque ali eu percebi, na época eu estudava muito direito do trabalho, eu tinha essa pretensão de ser procurador, juiz de trabalho, depois abandonei essa ideia, que muitas das respostas que os candidatos teriam que dar para a banca, eu também sabia. Às vezes não com a profundidade com que o candidato manifestava ou que a banca exigia. Mas ali eu pude perceber que era possível, porque a gente não precisa tirar 10 na prova oral, a gente precisa tirar a nota mínima, normalmente 50% da prova em cada uma das disciplinas em que o conteúdo é exigido. Então, aquilo me trouxe uma certa tranquilidade. Eu pude perceber que com estudo, com esforço, com preparação, dominando perfeitamente a técnica, você pode perfeitamente atingir um nível de aprovação. E houve uma candidata específica que eu me lembro perfeitamente, ela parecia estar muito nervosa, e perceba que às vezes o nervosismo, ele nem sempre possui a relação direta com o conhecimento técnico. Às vezes a pessoa sabe muito, mas está muito nervosa, e ela estava muito nervosa, eu não conseguia avaliar se ela sabia muito. Eu não havia tido qualquer acesso à prova dela anterior. Mas eu percebi que no decorrer da prova, ela se valeu de algumas estratégias que deram para ela um certo fôlego, uma certa tranquilidade, e aí ela foi dessa forma conduzindo a sua prova oral e obteve sucesso, ela foi aprovada. Eu percebi que às vezes a banca fazia uma pergunta um pouco mais capciosa, um pouco mais profunda, e ela mesma pedia para a banca que consultasse a legislação, pedia alguns segundos, era o tempo também que ela respirava, que ela dava um tempo, que ela conseguia ali amenizar um pouco aquela tensão e retornava. Dificilmente ela trazia um retorno de que não sabia, sempre ela apresentava alguma coisa, alguma informação, algum conteúdo relevante para a pergunta que havia sido formulada, e dessa forma ela ia se conduzindo. Então isso foi muito importante.
Além disso, o que nós fizemos na preparação da prova oral? Estávamos pré-aprovados, eu e uma amiga, que hoje é minha colega defensora, e ali nós tomamos uma decisão. Clarice, nós vamos fazer a prova oral um para o outro. Periodicamente, tantas vezes na semana, nós vamos nos reunir e nós vamos fazer perguntas sobre o conteúdo proposto, porque no concurso da defensoria, no meu, a gente não tinha tópicos sorteados, normalmente é assim, né? 48 horas antes da prova oral, 24 horas antes, as bancas selecionam tópicos a serem cobrados dos candidatos. No nosso caso, não. As perguntas eram livres, poderia ser qualquer assunto de qualquer das 16 disciplinas. Então isso abria muito, mas eu pensei ali, exatamente por abrir muito, que a gente tinha a possibilidade de ter perguntas um pouco mais, assim, que a gente pudesse manifestar um conhecimento um pouco mais horizontal, mais geral sobre os assuntos e menos vertical e específico. E por que foi importante esse teste? Porque a cada vez que nós sentávamos para fazê-lo, a gente simulava a prova como se nós estivéssemos nela. Então eu perguntava para minha amiga, Clarice, tal conceito, vou chutar aqui, lá no direito administrativo enumere os 5 requisitos ou elementos do ato administrativo. E ali nós fazíamos o teste, porque ela apresentava os requisitos ou elementos e a gente ia avançando. Se em determinado ponto onde nós não soubesse a resposta, a gente precisaria, naquele momento, se manifestar. Olha, eu não, infelizmente, excelência, nesse ponto eu não me recordo, eu preciso seguir adiante. Infelizmente, eu não me recordo desse ponto do edital, não estudei essa matéria com a profundidade necessária, peço perdão por isso, e prosseguimos. Isso foi muito importante porque a gente exercitou algo fundamental, o improviso. Eu me lembro que assim que eu cheguei à prova oral, a primeira prova foi de constitucional administrativo, eu sou professor de administrativo desde 2004, de administrativo e direito constitucional, então eu tinha alguma facilidade sobre essa matéria. Mas mesmo para quem exerce o magistério, a prova oral ela é diferente, ela é especial. O nível de tensão é muito maior, seja pela presença das pessoas, dos familiares, eu levei os meus familiares e amigos, seja pela presença da banca. O examinador era um promotor de justiça que tinha um olhar terrível, né? Aquele tipo que amedrontava. Então, eu estava muito tenso, muito nervoso. E num determinado momento ele faz a pergunta. Na verdade, a prova de constitucional administrativo foi para mim, de longe, a mais fácil. Se eu tivesse em condições normais, eu teria feito uma prova excepcional. Mas eu não estava em condições normais, eu estava muito tenso. E ele então me pergunta, doutor, enumere para mim todas as hipóteses em que ocorre, em que a Constituição exige lei complementar para tratar de uma determinada matéria. Veja que o nervosismo era tanto que eu tentei enumerá-las. Eu comecei falando, olha, no artigo tal, inciso tal da Constituição é exigida a lei complementar, em outro artigo. E aí, no meio da resposta, eu paro e digo, excelência, na verdade, bem vistas as coisas, a Constituição ela exige lei complementar naquelas hipóteses em que ela assim o especifica. E lei, e aqui é lei formal em sentido amplo, para todas as demais em que ela não exige a lei complementar, salvo uma única hipótese, uma única exceção recentemente reconhecida pela jurisprudência do Supremo. Então, bem ali, por um lado, eu mostrei para ele que eu tinha uma compreensão, que ali não tinha só um conhecimento memorizado. Por outro lado, me trouxe a meu favor a perspectiva do improviso e ali eu comecei a ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade. É claro que não é tão simples, mais percalços viriam nessa banca e também na próxima, mas sobre esses e outros temas, tudo que você precisa saber daquilo que é importante e relevante para a sua prova oral, eu, professor Jean Nunes, te conto nos próximos episódios da série Diário Oficial de Concursando, que entra na sua reta final e no seu momento mais legal. Muito obrigado a todos, toda semana aqui nas redes sociais do Curso Temas, um novo vídeo, forte abraço.